ir para as suas classes. Amém? Enquanto isso, eu gostaria de dar um aviso, irmãos. Amanhã nós teremos o nosso culto de cura e libertação. Pela misericórdia do Senhor, eu estarei aqui para trazer uma bênção profética para a tua vida. Amanhã às 8 horas da noite, para aqueles que estão nos vendo, nos assistindo ao vivo, Igreja Apostólica Batista, Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1157, no Campo Belo, né? Um amor de igreja, e é assim que nós gostamos de ser chamados. Amor de igreja, porque o amor de Deus está aqui, e hoje para nós tem sido um dia muito especial. A Santa Ceia hoje, o céu desceu neste lugar, né? O céu desceu neste lugar, foi maravilhoso. E amanhã vai estar nos visitando aqui. Provavelmente amanhã deve chegar aqui por volta de 6h30. Eu queria pedir até os irmãos que podem estar um pouco mais cedo. Preparem um cafezinho, que eu preciso fazer uma reunião importante, né? Nós atuamos como mentor de alguns companheiros, e tem alguns pastores que acabam nos pedindo ajuda, né? E pela pequena experiência nossa de 26 anos de ministério, a gente acaba ajudando algumas pessoas, alguns pastores, né? Então, amanhã o apóstolo Edilson pediu que eu estivesse reunido com ele. Ele deve estar aqui para uma reunião comigo às 6h30, né? E a partir das 8 horas nós temos o culto. E a palavra, embora seja uma palavra pequena amanhã, por causa do nosso horário de culto, mas a palavra amanhã vai ser trazida pelo apóstolo Edilson. Amém? Eu vou ver se ele lembrar e houver condição, vou ver se ele traz o shofar, para ele tocar o shofar aqui amanhã. Amém? Se ele conseguir tocar, um rabino amigo nosso, né, um pastor judeu messiânico, ele nos falou em uma reunião que tivemos com ele, ele diz assim: todas as vezes que o shofar é tocado, um milagre acontece. Amém? Vou pedir para trazer um shofar para ver se acontece um grande milagre aqui em nossa vida amanhã, em nome de Jesus. Amém? Você está convidado então para esta festa, para a continuidade desta festa que começou hoje de manhã. Amém? Nós temos nos visitando hoje pela primeira vez o Daniel Simões Kravitz, nome Kravitz. Opa, que bom, quando eu acerto eu amo, viu, Daniel? Daniel Simões Kravitz, né? Da Bahia, que ele não é, né, irmãos? Esse nome de Kravitz não é baiano, com certeza não é baiano. Diego Feitosa de Souza, ali o Diego, do lado da Yara, vem. Glória a Deus. Paulo César Moreira, nosso querido irmão, lá da Igreja Batista de Brasilândia, não é isso, irmão? Brasilândia, está nos visitando aqui também pela primeira vez. Lembra que eu falei hoje pela manhã do Eduardo, que está lá em Vigo, na Espanha? Nós estamos orando por ele. O Paulo César é primo dele, não é isso? Primo do Eduardo, amém? Eu não sei o que Deus está fazendo, irmãos, mas Deus está fazendo alguma coisa. Hoje pela manhã eu conversava com a irmã Sarita e dizia: irmã Sarita, Deus falou assim, assim, assim comigo. Deus deu uma visão acerca da tua vida. Falei com ela da visão do CD. Vai lá no primeiro CD seu e traga um louvor, porque Deus quer que você encontre um louvor para cantar de novo. Está lá nesse primeiro CD, porque Deus mostrava em visão que o CD dela estava lá dentro do baú. Então era uma coisa antiga. E aí eu conversando com ela de uma palavra que um profeta chegou e trouxe uma palavra para mim, especificamente para mim, né, que o Senhor me chamava de Ciro, ungido Ciro. E aí, quando eu comecei, olha, vamos ler aqui na palavra em Isaías 45, quando eu comecei a ler, aí ela falou assim: apóstolo, esse é o louvor que está no meu CD. Aí o irmão volta para mim e falou assim: meu Deus, ele está com muita pressa, porque acabou de revelar o CD, que quer a música, agora já diz qual é a música, você não precisa nem procurar mais. Tremendo, né? Aí falamos sobre o irmão Eduardo lá em Vigo, estamos orando por Vigo, pela Espanha. Aí Deus manda agora à noite o Paulo César, que é primo do Eduardo. Amém. Deus está nos dando um recado. Nós entendemos, Senhor, nós já ouvimos, já entendemos, glória a Deus, né? Mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Nós temos também o Tárcio Araújo de Paiva. Está lá o Tárcio, do lado do Daniel. Não chegaram juntos não, sentaram junto ali, né? Vou sentar, né? Escolheram o último banco, como se ele fosse ficar ali quietinho, escondidinho. Olha, gente, que lá o Daniel, hein? Outro é o Tárcio. E ninguém fica escondido aqui não tem como. Amém? A gente ama muitas pessoas que vêm aqui.
Amém? Eu vou dizer para vocês, olha, nós normalmente damos um Novo Testamento para cada pessoa que vem aqui, mas infelizmente eu procurei, nosso estoque acabou. Então eu estou devendo para o Daniel Simões Craves, estou devendo para o Diego Feitosa de Souza. Diego já tem? Daqui da igreja? Ah, glória a Deus, muito bem. Então não preciso pagar para o Diego, não. Então, Paulo César vai voltar aqui para estudar esse Novo Testamento, Paulo César, amém? E o Tarso era hoje, amém? Amém? Mas eu quero que a igreja receba de uma forma bem gostosa esses 4 irmãos que vieram nos visitar hoje, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e não recuem jamais, amém? Deus abençoe. Quem está próximo aí, por favor, do Daniel, do Tarso, do Diego, né, e do Paulo César, dê um abraço dele aí, amém? Em nome de Jesus, vai lá, dá um abraço. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Enquanto isso, você vai abrindo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Vou falar sobre libertação de prisão hoje. Glória a Deus. Caiu no sinal. Caiu. Vê se volta aí. Nós estamos entrando aqui com transmissão ao vivo pelo live stream e Facebook. Então quem veio aqui na frente hoje nem sabia, bobinho, foi filmado. O mundo inteiro viu você hoje. Glória a Deus, hein? Tem que ver? Hoje nós fomos assistidos pela manhã, irmãos. Aonde é que é a cidade lá, doutora Diná? Que você... Camanducaia, Itapeva. Eles assistiram hoje o nosso culto. Que nós... Manhã também. A palavra. O Eduardo também estava assistindo o culto da manhã. O Eduardo, lá da Espanha, assistiu o nosso culto. Glória a Deus. O Eduardo assistiu o nosso culto lá em Vigo. Olha aí, irmão, que benção. Lá em Vigo. Eu conheço Vigo, uma cidade muito abençoada. Glórias a Deus. Vamos lá. Palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 12, no verso 1, a partir do 1. Aqui vai estar um pouco diferente, porque eu estou lendo na versão King James, e aqui é a versão revista e atualizada. Ok? Nós estamos tentando resolver essa questão. No smartphone tem a King James, né? Mas nós não encontramos ainda para baixar o aplicativo para baixar no nosso computador ainda. Mas vamos ver se até se a gente corre para dias da semana, ver se a gente consegue resolver isso. Amém? Vamos lá. Atos, capítulo 12, verso 1. Vou falar sobre libertação de prisão hoje. Não é? Vou usar o nosso querido, amado apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, que bênção. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, Diaconisa. Glória a Deus, você já teve os seus 2 segundos de fama. O mundo inteiro viu que você é uma ótima diaconisa, cuidando do profeta. Glória a Deus. Que Deus te honre, né? Eles só não vão ver o resto do trabalho todo que você faz, que é muito. Glórias a Deus, né? Deus trouxe a irmã Cristina para cá, deu um diaconato para ela, né? Deus, na verdade, restaurou toda essa família, porque esta igreja é uma igreja de restauração. Glória a Deus. Eu digo que todo mundo passa por aquele blindex ali, está precisando de alguma área, né? Está precisando ser restaurado em alguma área da sua vida, né? E nós estamos aqui vivendo essa experiência. Eu louvo a Deus por estar aqui hoje. Eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, né? E poder participar dessa festa linda que foi a Santa Ceia hoje pela manhã, né? E eu estou querendo muito, logo nós fazemos um batismo, né? Vou descer algumas pessoas as águas. Glória a Deus. Quero abençoar algumas pessoas, né? Dá um tibum aí legal, né? Dá um tibum santo, né? Em algumas vidas, né, Cristiano? Isso aí. Né, Gustavo? Né, doutora Diana? Glória a Deus. É isso? Glória a Deus. Vamos lá. Daqui a pouco é Diego também. Deixa, Daqui a pouco é Daniel. Né? Amém. Né? Glória a Deus. É isso? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo entender o que o Pai, o Eterno, quer me dizer aqui. Hoje eu vou contar para vocês. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los.
e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, festa dos pães asmos. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma, ou seja, total de 16 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Repita comigo: mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, à porta. Todavia eles replicaram: estás fora de si? Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes: anunciais isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Nós adoramos, Senhor, a tua palavra, adoramos ao teu nome pela tua palavra, pelo teu poder, por aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Nós adoramos a Ti e pedimos que as tuas revelações que estão aqui inseridas, elas possam ser descortinadas para teu povo nesta noite, e que Tu nos faça entender com profundidade a tua palavra, pois te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Impossível falar da palavra que registra um histórico, porque o livro de Atos é um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, e é impossível falar do relato de Pedro sem comentar sobre a vida de Pedro. Um servo do Senhor, escolhido entre os pescadores. Jesus escolheu alguns pescadores, porque eles tinham muita noção do tempo, eles tinham muita noção do que poderia acontecer no dia a dia, né? Eu, certa vez, estive perto de um pescador numa praia, lá num lugar chamado Sepitiba, no Rio de Janeiro, onde mora a minha mãe, minha querida mãezinha, né? E eu estava ali e perguntei para o pescador: hoje está bom para a pesca, não é? Deve estar bom para a pesca. E o tempo assim parecia o céu de brigadeiro, né? E ele falou assim: tá bom por enquanto, mas hoje não vai ser bom para pescar não, porque o tempo hoje à noite vai virar.
Eu, com a minha humilde visão, falei assim, bom, se eu estava pensando em me tornar um pescador, é melhor trocar de profissão. Eles entendem o tempo de uma maneira incrível, sabe? De uma maneira incrível. E Pedro tinha essa visão. Muitas pessoas pensam que Pedro era um puro e simples pescador, mas não era. Pedro era um empresário da pesca. Ele era um empresário, ele tinha vários barcos. Ele era um empresário da pesca. Tinha vários barcos e pescava naquela área dali de Jerusalém, né, aonde ele certamente, né, vivia. E quem morava por ali não eram pessoas de uma condição mais ou menos razoável, não. Tinha que ter uma condição muito boa para morar ali. Inclusive na casa de Maria, mãe de João Marcos. João Marcos é o mesmo que escreveu o Novo Testamento ali, o Evangelho de Marcos. O Novo Testamento é o Evangelho de Marcos. O nome dele era João Marcos. Talvez por ele se chamar João, né? E ter também o outro apóstolo João Evangelista, talvez preferissem chamá-lo de Marcos, né? Mas em alguns momentos ele é chamado de João Marcos, como ele foi citado aqui agora, né? Pedro vive grandes experiências com o Senhor, né? Durante e até depois. Pedro teve experiências horríveis até, né? Pedro teve experiências horríveis de dizer que o Senhor Jesus não deveria ser crucificado e Jesus dizer, para trás de mim, Satanás, porque não era Pedro que estava falando, era o adversário. Isso não foi bom, né? Pedro diz assim, ó, estou contigo, não abra, hein? E Jesus falou assim, ó, eu te digo que ainda hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás, né? E ele insistiu em dizer que isso não ia acontecer, pois isso aconteceu. Pedro então pecou 3 vezes. Depois da ressurreição, Jesus aparece para ele e Jesus se revela a ele. E ele o que vai fazer? Jesus vai perguntar para ele assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Depois, pela 2ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já começou a ficar nervoso. Ah, meu Deus do céu, já me perguntou isso, né? Aí ele falou assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro de repente pensou, bom, acabou aqui o diálogo, vamos passar para outro assunto. Aí Jesus vem com o 3º assunto. Pedro, tu me amas? Mas Senhor, tu já sabes que eu te amo? Tu sabes o quanto eu te amo? Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Talvez ninguém tenha entendido por que Jesus perguntou 3 vezes. Mas o Espírito Santo um dia me fez entender. Ele negou 3 vezes e o Senhor mandou que ele confessasse 3 vezes. Por cada pecado que ele cometeu com o Senhor, ele confessou e pediu perdão. E aí algumas pessoas talvez estivessem pensando assim, olha, puxa vida, Pedro, né, do jeito que ele viveu experiências, talvez ele não tenha vivido uma experiência tão boa depois disso. Sim, ele viveu uma experiência muito boa. A palavra do Senhor diz que a sombra de Pedro curava. Tem alguém aqui na igreja que a sua sombra já curou? A minha até hoje não curou, não. Está aí uma experiência que eu gostaria de viver. Imagina, bota um doente aqui, o sol está aqui, a minha sombra está pairando ali, e eu vou passando aqui, e a pessoa vai levantando curada. Glória a Deus, ao nome do Senhor. Bem, o nome do Senhor será exaltado. Coisa maravilhosa, pois Pedro viveu essa experiência. Então ninguém pode dizer assim, ah, Pedro, uma vez eu vi um pregador falando, e Pedro, aquele servo, mais ou menos. Falei, mais ou menos? Servo, mais ou menos? Eu falei, pô, se Pedro é mais ou menos, o que eu vou dizer desse pregador aí? Né? Não entendeu nada. Vai ler Bíblia, né? Muito bem, irmãos. Só que a igreja em Jerusalém, ela viveu muitas experiências. Eu sempre digo isso, gosto de dizer sempre para os pastores. Nós sempre temos que pensar que nós não podemos ficar aqui dentro dessas paredes. Não, nós temos que avançar. Nós temos que ir em algumas casas, temos que ir em alguns hospitais, e nós temos que
procurar ajudar pessoas. Nós temos feito isso. E nós não podemos ficar aqui em Jerusalém. Jerusalém para nós, irmãos, é isso aqui. Desde de manhã o Senhor está se manifestando de uma forma gloriosa aqui. Glória a Deus. Você não tem noção do que Deus já fez aqui hoje dentro dessa casa de oração. Glória a Deus. Aleluia. Deus está fazendo um movimento tremendo do Espírito aqui. E eu achei maravilhoso o que eu vi hoje pela manhã. Conversei depois com um casal. Vocês não têm noção do que Deus está preparando. Glória a Deus. Eu também não vou contar. Na hora certa eu conto. Aleluia. Amém? Mas tem muita coisa boa para acontecer no nosso meio. Amém. Muitas bênçãos para acontecer. A gente tem vivido muita batalha. A gente tem chorado muito aos pés do Senhor. A gente tem sido muito massacrado às vezes. Né? E eu não reclamo, não. Eu aprendi com José. José foi preso, foi vendido pelos irmãos, né? Ali, primeiro vendido pelo irmão, depois foi preso, maltratado. E quando ele esteve diante dos irmãos, ao invés de ele descer a marreta nos irmãos, ele falou assim: não fiquem preocupados não, não foram vocês que me venderam não, foi o Senhor que queria que eu viesse para cá, para passar por tudo isso, para depois ser exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem que entender isso. Nós temos que entender isso. Existem momentos em nossa vida que a gente passa situações difíceis e a gente sabe que na hora certa nós vamos honrar e glorificar o nome de Deus. O nome do Senhor é de ser exaltado na tua dificuldade. Porque você não está na tua dificuldade sozinho, não. O Senhor está contigo. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que tomar posse disso. Nós estamos falando de um apóstolo. Eu não estou falando de um servinho qualquer. Não estou falando de um crentezinho medíocre, não. Está cheio de crente medíocre por aí. Mas não estou falando de um crentezinho medíocre, não. Não estou falando de um crentezinho que só quer ir na igreja quando ele quiser. Ele põe todos os movimentos para fazer, todos os compromissos, ele põe no dia do culto. A pessoa que põe compromisso no dia de culto e domingo, ela não entendeu nada da obra ainda. Se você está trabalhando, está doente, glórias a Deus. Mas não, você não está trabalhando, não está doente, está nada, você não está na faculdade. Eu não vi ninguém fazendo faculdade domingo à noite. Ainda não inventaram isso, não. Glórias a Deus por isso. Porque domingo é o dia do Senhor. As pessoas dizem assim: por que vocês vão tudo para o inferno? Porque vocês não guardam o sábado. Eu já vi gente falando assim. Querido, a gente não guarda o sábado não, sabe por quê? Porque a gente não dá a última parte para Deus não. O sábado é a última parte. A gente dá a primeira, é domingo. O primeiro dia da semana é primícia. Glória a Deus. O que você tem que dar para Deus é primícia. É por isso que o cristão vai para a igreja domingo. Glória a Deus. Você não vem para a igreja só domingo? Amanhã tem culto, eu estou aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quinta-feira tem escola de profeta. E eu vou estar aqui. Aleluia. Amém. Mas domingo eu tenho que estar na casa do Senhor. É a primícia. Nós temos que aprender a dar a primícia, a primeira parte para Deus. Não é? Não é a última parte que dá para Deus. Tem crente que na hora de dizimar, é assim, noves fora, não sei o que, nada. Irmão, sobrou esse aqui, Senhor. Vai pegar aí? Não é assim. Eu recebo a minha parte, a primeira coisa que eu faço é tirar aquilo que é de Deus. Glória a Deus. A primícia é você tirar a primeira parte. Não é a última parte para Deus, é a primeira parte. Quem tem aprendido isso tem vivido grande experiência. Eu tenho mantenedores nessa igreja aqui, eu tenho empresários que Deus levantou neste lugar. Glória a Deus. Que até bem pouco tempo não eram nada aqui. E hoje são. E estão prosperando e vão prosperar muito mais. Aleluia. Mas por que vão prosperar? Porque eles estão fazendo a coisa certa, estão cumprindo a palavra, porque eu quero, porque Deus quer. Amém. Glória a Deus. E toma a bênção aí, em nome de Jesus. Segura esse mistério. Ora, isso. Glória a Deus. Aleluia. Mas aprenda a dar a primeira parte para Deus. Porque eu não estou falando de um crentezinho qualquer. Eu estou falando do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Depois de fazer tudo que ele fez, sombra dele curando, né? A sombra, olha, imagina, passava aqui, irmão, o pessoal pegava em Jerusalém e botava os crentezinhos assim, ó. Pedro vai passar aqui nessa rua, então tá bom, vem cá, vamos botar os crentes, vamos botar os crentes aqui. Botava os crentes aí, tudo deitadinho ali, ó, o sol aqui, o sol nasce no leste, né? Aqui, ó, de dia o sol tá batendo aqui, ó, de manhã cedo, ó.
batendo no sentido oeste. Aí Pedro vem passando, e os doentes tudo ali. E Pedro vem passando. Pedro nem sabia que ele estava ali, não. Ele vem passando. Pedro estava indo para lá. Eu vou para lá, vou tomar um cafezinho lá na casa da irmã Maria lá. E Pedro está indo para lá. E os doentes tudo levantando. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coisa boa. Mas é tão bom ser usado por Deus. A minha maior alegria, sabe o que é? Ser usado por Deus. Sabe qual é a minha maior alegria? Sabe o que eu gosto demais nessa vida? Fazer a obra do Senhor. Eu amo minha família, eu sou apaixonado pela minha mulher, apaixonado pelos meus filhos, sou apaixonado pelos meus netos. Essa semana o meu netinho, Gabriel, e minha netinha Gabriela mandaram uma mensagem do dia dos vovós, né? Foi dia dos avós essa semana, né? E aí, ele falando do jeitinho dele. Totó. Muito engraçado. E eu me alegrei com o Senhor, ouvindo lá o Totó e o Totô do Gabriel Felipe. Coisa linda, não é? Eu sou apaixonado por todos eles, pelos meus netos, pela minha filha linda, né? Sou apaixonado pelos meus filhos, pelas suas famílias. Sou apaixonado pelo João, que está ali. Oh. Que é uma bênção. Vocês não viram que aconteceu uma coisa muito engraçada aqui, que eu tenho que mencionar aqui, foi muito engraçado. Depois do culto hoje, o dia da Mônica estava aqui na frente, com a pastora Mariana, e eu estava ali na janela, não sei o que eu fui fazer, acho que fui fechar a janela. Aí o Gil da Mônica falou assim, vem cá, João, e ficou aqui. O João vem correndo. Aí fez a cruz e foi lá no poço. Aí a Fernanda falou assim, olé! Coisa linda. Eu amo as ovelhas do Senhor. Mas tem uma coisa que eu amo, é ver você feliz. Eu amo ver você na santidade. Eu amo ver você em consagração. Eu amo ver você dizendo assim, apóstolo, estou em jejum, estou na graça aqui. Eu amo ver você na casa de Deus. Eu amo ver você na escola de profetas, aprendendo a palavra de Deus. Nós temos feito escola de profetas aqui, na quinta-feira. Quarta-feira, lá na nossa filial em Éden, em São João de Meriti, na Vida Goiana 230. Escola de profetas, estamos lá ensinando a palavra de Deus. Como que está surgindo obreiros lá? Aonde? Colocou aí? Tem 103 pessoas no culto de Éden agora. O mesmo número do ano passado, você acredita? Coisa linda. Eu reclamei com a igreja, eu falei, que história é essa, igreja? Vocês só vêm quando o apóstolo vem? Peraí, vocês têm que vir por causa de Jesus, não é por causa de mim não? Que negócio é esse? Glórias a Deus, a igreja ouviu. 103 vidas. 103 vidas lá, louvando o Senhor nesse momento. Olha que coisa linda. Só que em setembro nós tínhamos 40 vidas lá. Amém? Hoje nós estamos com 103. Qual é o próximo passo? 203, 303, 403. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas 403 vidas que estão aprendendo a palavra de Deus. Né? Não é 403 que qualquer pessoa chega e aí fala assim, agora é para cá, aí vai todo mundo para cá. Não, querido. Que não tem crente, Maria vai com as outras, não. Glória a Deus. Ventou para cá, vou para cá. Por que você foi para lá? Porque todo mundo foi. Tinha que ser crente medíocre, rapaz. Vai ler Bíblia, rapaz. Vai